Oi, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás. A gente começa mostrando imagens da nossa capital Goiânia, vista lá do Morro do Mendanha. Não tem nuvem, o tempo está limpo. E a gente começa o nosso programa aqui ao vivo pela TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. Hoje nós temos muitos assuntos importantes para você. Nós vamos falar de cardiopatia congênita em bebês. Qual é o tratamento? O que isso provoca na vida da criança, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso, tem futebol. Nós vamos falar também dos trabalhos parlamentares. E veja só, no mês que vem vai acontecer na China a Olimpíada Mundial de Economia. 5 brasileiros foram selecionados, 2 são de Goiás. E um deles vai estar aqui ao vivo com a gente falando dessa façanha e dessa conquista, né? A gente começa então o programa chamando você a participar sempre. Acompanhe o nosso Agora Goiás todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na TV Assembleia. E a gente começa falando da cardiopatia congênita. Nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, a cardiopediatra Nina de Souza. Doutora, tá tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por receber e para a gente falar desse tema tão importante, né? Pois é, esse tema tão importante atinge. Qual é o percentual para a gente ter uma noção do que acontece no Brasil em relação às nossas crianças? A gente imagina que doença do coração está mais relacionada ao adulto, Sim. né? E não é verdade. De cada 100 bebês que nascem vivos, 1 é portador de cardiopatia congênita. Isso gira em torno. É um número alto, cerca de 29 mil brasileirinhos por ano nascem portadores dessa condição. Que na verdade não é uma doença, é um grupo de doenças. Então, a cardiopatia congênita representa um grupo de doenças que tem em comum a sua origem. Elas se formam, surgem durante a formação do coração, ainda no ventre da mãe. Então, o coração é o primeiro órgão que fica pronto, né, gente? Lá por volta de 8 semanas de gestação, ele está completo. Nesse período, por alguma determinação genética que pode ter fruto, pode vir de hereditariedade, de intervenções virais, por drogas, medicamentos, enfim, uma série de coisas que afetam a formação desse coração. E dependendo do grau desse problema, eu posso ter corações muito mal formados. A gente tem crianças que nascem com meio coração. O coração da gente tem um lado direito e esquerdo. Tem criança que nasce só com a metade, ou metade direita ou metade esquerda. E tem problemas mais simples, às vezes um buraquinho que não fechou e que até pode fechar sozinho após o nascimento. Outros são maiores e aí precisam de tratamento. Então, o fato é que cerca de 80% desses bebês que nascem com doença de coração vão precisar de intervenção em algum momento da vida, por cirurgia ou por cateterismo. Doutora, é possível perceber isso antes do nascimento? Na verdade, uma das lutas que a gente encampa junto com a sociedade de cardiologia pediátrica, de pediatria, é exatamente do diagnóstico pré-natal. É possível fazer o diagnóstico pré-natal através do ecocardiograma fetal, que há um ano atrás foi sancionada uma lei que tornou obrigatória a realização do ecocardiograma fetal no pré-natal no Brasil. Mas, de fato, isso ainda não acontece de forma universal. Na verdade, é bem difícil, porque é um exame especializado, aumenta... Enfim, a logística da implantação dessa lei ainda não aconteceu. Agora, o tratamento acontece depois do nascimento, é isso? Isso. Existem hoje alguns centros no mundo, pouquíssimos no Brasil, São Paulo, Porto Alegre, de forma muito ainda incipiente, o tratamento intraútero. Mas isso não é uma realidade para a população em geral, não é uma realidade aí no momento. Então, o tratamento ele acontece após o nascimento. Para algumas cardiopatias, que a gente fala que são as cardiopatias críticas, o tratamento tem que acontecer muito perto após o nascimento, nos primeiros dias de vida até. E por isso a importância do diagnóstico precoce, o diagnóstico pré-natal, porque até o parto tem que ser planejado dentro de uma estrutura onde vai ter uma equipe de cardiologia pediátrica para dar assistência para essa criança. Doutora, a senhora falou um detalhe que chama muita atenção. Às vezes a criança nasce com a metade do coração. E como é que é a sobrevivência dessa criança? Porque ela nasce, aí obviamente já começa ali o tratamento. Isso. Mas nesses casos, meio coração. Para essas doenças que têm metade do coração, não existe uma proposta de tratamento curativo. Então, as cirurgias, os procedimentos, cirurgia, o cateterismo,
ou procedimento híbrido, que é quando você tem cirurgia e cateterismo no mesmo momento, eles são paliativos. Então a gente consegue fazer, trata essa doença em estágios. Num primeiro estágio, logo após o nascimento, um segundo estágio ali antes de 1 aninho de idade, o terceiro estágio depois 3, 4, 5 anos de idade. Mas a qualidade de vida dessas crianças e a expectativa de vida dessas crianças tem melhorado muito com a assistência adequada. Qual é a expectativa? Na verdade, a terceira cirurgia, né, o terceiro estágio para essa condição tem 50 anos de existência agora, né? Então, isso é muito recente na ciência. Mas a gente tem hoje já adultos, aliás, essa população é crescente, de adultos portadores de cardiopatia congênita e que têm vida plena, e que são funcionais, e que trabalham, e que se casam, e assim, ou seja, é uma história em construção. A evolução do tratamento na cardiopatia congênita grave, ela é uma história que está sendo construída nesse momento, mas com bons resultados, desde que o tratamento, o diagnóstico seja precoce, o tratamento adequado, no tempo certo e no lugar certo. Esse é o X da questão. Então, todos esses pontos que a senhora citou, o Brasil está pronto para isso? Ou tem algumas regiões onde esse tratamento é melhor? Na verdade, existe uma deficiência muito grande em relação a essa assistência adequada. Só cerca de 36% das crianças que recebem o tratamento adequado no lugar certo, no tempo certo. Então, o grande problema, e é isso que a gente tenta alertar e sensibilizar a comunidade, gestores em saúde, é que é preciso investir no tratamento desses 64% que estão ficando sem assistência adequada. Porque não só aumenta o risco de morte, mas até do ponto de vista de peso, de onerar o Estado, porque não se tornam adultos funcionais e muitas vezes oneram até o próprio sistema de previdenciário do país. E se a gente fizer uma conta, a senhora falou, são 29 mil crianças em média que nascem por ano com esse problema no Brasil. Isso. Então nós temos aí quase 20 mil sem um atendimento adequado. Exatamente. São 20 mil vidas. 20 mil vidas que deveriam... Você perguntou da distribuição dos centros, né? Sim. A gente tem... O Ministério da Saúde catalogou 67 centros de tratamento, mas isso não é real. Primeiro porque na maioria deles não se faz o número mínimo de cirurgias exigidas, na maioria deles não existe a estrutura para tratar as cardiopatias de maior complexidade, como essas de meio coração. Então, é muito desigual. Na região sudeste, eles estão mais concentrados. Goiás, nós temos no UGOL, o nosso centro de tratamento. O UGOL tem esse tipo de tratamento? O UGOL avançou muito. A cardiologia pediátrica no UGOL existe há 4 anos apenas, né? Foi iniciada no meio da pandemia, num cenário totalmente adverso, e cresceu e avançou muito. Ainda precisamos avançar mais, mas isso tem sido conquistado ao longo do tempo e hoje um número enorme de pacientes de goianos não precisam ir para fora para receber o tratamento. Mas adequado. Quando se trata da metade do coração, é São Paulo? Há pouco tempo atrás a resposta era sim, sempre. Hoje nem sempre. Hoje a gente seleciona. Alguns casos, a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, essa doença a gente ainda não consegue fazer os 3 estágios aqui em Goiás. Mas a hipoplasia do coração direito a gente já faz. E na hipoplasia do coração esquerdo, o primeiro estágio hoje aqui em Goiás a gente consegue fazer de forma híbrida, que não é a cirurgia, é a cirurgia e cateterismo junto. Dessa forma, a gente consegue tratar esse bebê de uma forma menos agressiva, para que ele possa esperar o segundo estágio, e aí sim a gente tem encaminhado essas crianças para São Paulo. Doutora, a senhora falou no UGOL, o UGOL é de graça, né? É pelo SUS. Agora, lá em São Paulo, é também pelo SUS? Cerca de 90% dos atendimentos em cardiologia pediátrica acontecem pelo SUS. Em São Paulo, pelo SUS também se consegue, então tem grandes centros que atendem pelo SUS, isso e o setor privado também. Mas esse número é importante porque a cardiopatia congênita, tratamento em cardiopatia congênita é alta complexidade e alto custo. Então, alta complexidade, alto custo, 90% desses pacientes no sistema público de saúde, isso onera muito. Então, esse é um problema que a gente discute muito com os gestores em saúde, porque, de fato, o sistema público tem outras prioridades, mas essa população não pode ser esquecida. É possível a gente avaliar, por exemplo, em valores particulares, o que ficaria um tratamento desse?
Claro que depende da cardiopatia. Depende muito, porque o grau de complexidade varia muito. Então, dos casos mais simples, eu vou dizer alguns orçamentos recentes que a gente tem, em casos mais simples, cerca de 80, 100 mil. Os casos mais complexos chega a 1 milhão, 1, 2, às vezes 3 milhões de tratamento no setor privado. Quando a gente vai para o público, e aí vem as tabelas de pagamento, e aí tem a discrepância, né? Por que no privado eu tenho esse valor e no público ele é tão mais barato? E aí tem, qual que é o custo real? Existe uma caixa preta em torno disso, né? Assim, qual é o custo real? Por que o SUS paga menos do que se faz e aí acaba fazendo de uma forma muito mais difícil, com cortes, e isso compromete qualidade de assistência. Por outro lado, o setor privado acaba que tem aí Doutora, durante o pré-natal se detectou um caso como esse, aqui vamos pegar aqui em Goiânia, em Goiás, qual é o primeiro passo que a mãe e o pai devem ter? Deve ser avaliado por um cardiopediatra, sempre o cardiopediatra. Por quê? O obstetra é o primeiro cardiologista do bebê, é quem vê primeiro esse coração durante a gestação, faz a triagem dessa condição. Sim. E quando detecta ou suspeita de alguma alteração, esse bebê deve ser encaminhado para o cardiopediatra para refinar, apurar esse diagnóstico, porque em função dessa complexidade enorme, muitas vezes, esse diagnóstico é difícil de ser feito ainda no pré-natal. Quando feito, ele deve ser bom. A gente tem situações, por exemplo, arritmias fetais, essa a gente trata intraútero. O cardiopediatra, junto com a equipe de obstetrícia, trata intraútero com medicação na mãe. Mas, quando eu tenho uma cardiopatia que vai precisar de cirurgia logo após o nascimento, esse parto tem que ser planejado para acontecer dentro de um serviço que tenha condição de confirmar esse diagnóstico através de um ecocardiograma após o nascimento e esse bebê ser tratado. O que acontece aqui em Goiás hoje é que a gente não tem, por exemplo, no UGOL, o parto no UGOL. Então, o parto acontece na maternidade Dona Iris, no EMU, na Ser Cidadão. Quando esse bebê é diagnosticado, ou tem o diagnóstico pré-natal, sim. E quando tem o diagnóstico pré-natal, vai para o EMU, que é a nossa maternidade de alto risco. O bebê nasce no EMU, é avaliado pela equipe de cardiologia pediátrica do EMU, tem uma equipe de cardiopediatria dentro do EMU, faz o ecocardiograma e aí esse bebê é transferido para o UGOL. Ele já vai direto para o UGOL? A gente, geralmente um dia, dois, a equipe de cardiopediatria do EMU faz a assistência inicial, porque as cirurgias, os procedimentos, eles não precisam ser realizados imediatamente após o nascimento. Mas existe uma medicação para essas cardiopatias críticas que precisa ser colocada em infusão venosa no momento do nascimento. Então a criança nasce, vai para a UTI neonatal, tem um acesso venoso garantido, essa medicação começa a correr, com isso a gente garante a fisiologia do feto mesmo após o nascimento do bebê. E aí a gente ganha tempo, alguns dias, para que essa transferência seja feita. Mas ele precisa ficar no hospital. Ele não pode ir para casa. Em UTI. Em UTI. A criança nasce, independente das condições de nascimento, pode nascer muito bem, mas ela precisa ir para um ambiente de terapia intensiva. Doutor, e aí, por exemplo, as pessoas começam a fazer esse tratamento, ela vai para um hospital mais especializado nisso, e aí a senhora disse que tem um grande número ainda que não tem esse acesso. Isso, né? Exatamente. Aí ele volta para casa? A gente tem ainda óbitos de bebês sem o diagnóstico, porque às vezes, dependendo do lugar que nasce, do tipo de assistência de pré-natal que recebem, porque nem todo pré-natal a gente sabe que tem uma deficiência grande na atenção primária. Eu falo que é uma corrente com vários elos. Nós estamos falando do elo, o topo dessa cadeia, que é o serviço especializado para tratamento de doença complexa. Mas isso tudo começa lá na atenção primária. Então, quando o pré-natal não é feito de forma adequada, não faz ultrassom, não faz ecocardiograma fetal, a criança vai para o nascimento sem esse diagnóstico. Após o nascimento, existe uma outra possibilidade, outro momento para detectar essas cardiopatias, que é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho foi instituído como obrigatório em território nacional desde 2014. É um teste de oximetria de pulso, aquele oxímetro, a gente coloca na mãozinha e no pezinho do bebê. Com isso a gente tria os bebês com essas cardiopatias mais graves, aí esse bebê tem que fazer o ecocardiograma. Mas ainda falha. Então, você não fez diagnóstico no pré-natal, não fez diagnóstico na maternidade, muitas vezes o bebê vai para casa. E nessas condições, ele deteriora, a família não sabe o que está acontecendo, e os sintomas iniciais são parecidos com os sintomas de bebê normal. Está cansadinho, mas recém-nascido respira mais rápido mesmo. Está chorando muito, mas o leite não desceu. Então, muitas vezes, esse bebê está em casa em uma condição de deterioração clínica, e aí quando se instala um choque cardiogênico, que é uma condição grave, crítica, esse bebê volta para a rede de assistência, muitas vezes sem condições já de qualquer tipo de tratamento. Doutora, eu fiquei muito feliz em trazer a senhora para a gente esclarecer uma situação tão complicada como essa que envolve os nossos bebês. Por isso, obrigado pela participação. Nós conversamos com a cardiopediatra Nina de Souza.
Um bom dia para a senhora. Bom dia, eu que agradeço. Muito Volte mais vezes. Com certeza. Com certeza a gente vai ter muitos assuntos importantes para tratar. Muito obrigado, senhora. Vamos continuando aqui, eu quero falar para você que nós fizemos em maio, por exemplo, uma reportagem especial em comemoração ao aniversário de Aparecida de Goiânia, uma cidade que não para de crescer. Isso é muito bom. O município é o segundo maior do estado, tem atraído empresários, tem propiciado qualidade de vida cada vez maior à população. E no quadro Belezas de Goiás de hoje, que está de volta com a jornalista Ravena Carvalho, nós vamos conhecer um pouco mais de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade de Goiás, está comemorando neste mês 102 anos de emancipação. De cidade dormitório, transformou-se em um dos maiores polos industriais de Goiás. Segundo o município mais populoso e terceiro no ranking da economia, o município se destaca no cenário nacional. A cidade figura no top 100 do PIB dos municípios brasileiros. Que Deus fez resplandecer aquilo que tinha apagado, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem 4 lojas, né? Eu tenho aqui Tesp Utilidades e celular e tenho mais 3 lojas de celular. E também Deus abençoou, me dando nora, neto, né? E a minha família continua linda e agradecida a Deus pelo lugar. Aparecida de Goiânia transformou nossas vidas, né? Freu de Melo foi o segundo prefeito da cidade e um dos responsáveis pela emancipação de Aparecida. Quando eu e meu irmão lideramos o movimento emancipador, ou a autodeterminação de Aparecida, ou a liberdade econômica de Aparecida, quando nós criamos essa ideia, Aparecida não tinha nada. Aparecida não tinha um prédio de prefeitura, não tinha um prédio de fórum. Hoje tem uns 3 ou 4 fóruns aqui em Aparecida, tem todos os órgãos pertinentes à vida municipalista de uma unidade municipal no estado de Goiás. Assim como o senhor Atelvino, um dos primeiros moradores da cidade. Naquela época as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Hoje é mais fácil. A arrecadação do município não era igual hoje. O município era menor, tinha 50 mil habitantes. Hoje já está com 650 mil habitantes, né? Cresceu demais o município. Mudou tudo mudou. Coisa que não existia. Hoje nós temos 2 shopping centers. Naquela época não existia nada disso. Então o município hoje é grande. O município hoje realmente é sucesso. Aparecida é feito em várias mãos. Começou com o Freu de Melo, Norberto Teixeira e tantos outros prefeitos. Macedo, Tião Viana, Ademir. Depois veio o Maguito com uma excelente gestão. Gustavo Mendanha que programou a cidade aí para mais 50 anos. Então, o nosso objetivo é exatamente preparar a cidade para gerações futuras. Pensando aí daqui 50 ou mais anos, para a gente entender o que Aparecida precisa daqui 50 anos, a gente está programando hoje. Se tornou uma grande cidade e vieram muita gente depois da década de 80, aí que começou a vir muita gente para cá. E cresceu assim de uma vez, né? Eu estou no centro da cidade, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, igreja que carrega o nome da padroeira do município. Aqui se tornou um atrativo turístico, já que a história da cidade começa exatamente neste lugar, a partir da doação de terras feitas por 3 fazendeiros para a construção da igreja. Aí vieram moradores, comerciantes e o povoado foi crescendo. No dia 11 de maio de 1922, foi celebrada a primeira missa. Por isso, essa data marca a história do município e é comemorado o aniversário de Aparecida de Goiânia. E não é só a Igreja Matriz que é ponto turístico. Aparecida tem inúmeras belezas.
O Parque Serra das Areias é um verdadeiro paraíso. Trilhas, mirantes, grutas e cachoeiras. É um passeio com diversão garantida para levar a família aos finais de semana. Neste aniversário de 102 anos, o povo aparecidense comemorou com o tradicional bolo gigante. Para destacar a idade da cidade, 102 metros de comprimento. O desfile cívico também é tradição e aconteceu na Avenida Independência, no setor Serra Dourada 3, com atrações que mostraram ao público um resumo da história centenária da cidade. E ainda o Aparecida Show, que contou com shows de renomes nacionais, reuniu mais de 60 mil pessoas por noite no Centro Administrativo Maguito Vilela e arrecadou toneladas de alimentos que estão sendo doados às famílias do Rio Grande do Sul. É uma festa para toda a família e a gente fica feliz de saber que o povo aparecidense vem, confia, porque tem polícia militar, tem guarda civil, está muito bem assistido, nossa, está maravilhoso. Agradecer a todas as pessoas que estão participando conosco, trazendo seus 2 quilos de alimentos não perecíveis. Gente, gratidão é uma palavra, solidariedade é outra. Obrigada por vocês estarem trazendo o alimento, nós vamos ajudar muitas pessoas. Parabéns, Aparecida, Aparecida é sua, Aparecida é nossa. Gente, no dia 22 de julho vai acontecer em Hong Kong, na China, a Olimpíada Mundial de Economia. Nós tivemos a parte brasileira da seleção das pessoas, dos estudantes, e olha só para você ter uma ideia, de 18 mil pessoas inscritas nesse processo, 5 foram selecionados, 2 são de Goiás. Um deles está aqui com a gente agora, ao vivo, que é o estudante João Vitor de Castro. Tá tudo bem com você? Ótimo, tudo tranquilo, e você? Primeiro, ótimo, parabéns. Muito obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa, me fala, a Olimpíada Mundial de Economia, ela é direcionada para qual idade de pessoa, estudante, quem é que pode participar? Na Olimpíada Internacional, os estudantes eles têm que ter completado o ensino médio há menos de um ano, então normalmente quem está no primeiro ano da faculdade é elegível, mas a gente também tem estudantes a partir do 9º ano participando. Do 9º ano, você está em qual estágio? Eu estou no 3º ano do ensino médio. Do 3º ano do ensino médio. Agora, como é que foi essa participação? 18 mil inscritos no Brasil. Como é que começou? Então, eu sempre tive uma paixão por economia mesmo. Eu sempre gostei muito da matéria. Desde criança? Desde criança não, mas uns 6 anos para cá, eu já sabia que eu tinha interesse em fazer aquilo, talvez quando eu ficasse maior, fosse para a faculdade. E eu comecei a estudar. Aí, na Olimpíada de Economia, a gente tem 3 fases. A primeira fase era uma prova de economia de 40 questões. A segunda fase, mais uma prova em que a gente tinha que escrever dessa vez, então, questões discursivas. E a terceira fase, que era uma questão mais relacionada a negócios, em que a gente tinha que realmente entender a economia no geral e aplicar aquilo na prática. E aí foi estudando tudo isso que eu consegui, ano passado, me classificar para a fase final. Essa fase que você falou é aquela dos 18 mil. E dos 45, a final. Sim. E aí, esse ano, eu consegui, além de me classificar, ficar entre os 5 melhores da Olimpíada. Ou seja, 18 mil, depois selecionados 45 e classificados 5. Isso. É isso? Eu estou vendo a imagem aqui. Isso aí é lá em São Paulo. Esse é lá em São Paulo, quando vocês foram selecionados. Isso. Agora me diz uma coisa, o que eles pedem para vocês? Porque você tem quantos anos? 17. 17. O que eles pedem para um estudante de 17 anos fazer? Então, quando a gente entra na Olimpíada, a gente tem todo um guia de material de estudo que vai ser cobrado durante a Olimpíada. Então, normalmente a gente começa com os cursos, com os livros de 1º, 2º, 3º semestre de faculdade de economia. A gente já tem que ter conhecimento para fazer algumas partes das provas, então ali só os 45 selecionados já tem um pouco mais desse conhecimento. Mas a primeira fase costuma ser algo mais básico, então algo mais introdutório, realmente para testar conhecimentos que qualquer um pode ter. E aí, chegando na fase final, eles pedem para que a gente realmente resolva um problema da realidade. Então, a gente tem algo chamado um business case. E esse ano, o caso escolhido era um caso em que a gente tinha que criar políticas para reconstruir o Rio Grande do Sul. Sim. E você sugeriu o quê? Então, analisando todas as possibilidades, nossa tarefa era sugerir algo que fosse trazer valor econômico, mas também social, para reconstruir o Rio Grande do Sul
com um orçamento que a gente tinha que era de 5 bilhões imaginários. A minha sugestão foi que a gente reconstruísse o agro, reconsiderando o quanto que o estado do Rio Grande do Sul é importante para o agro brasileiro, considerando também o quanto impactadas estão as famílias que dependem do agro, e a gente criou um plano de revitalização e uma linha de crédito para garantir que as famílias não só tenham esse auxílio nesse momento emergencial, mas que também voltem a produzir e gerar valor para o estado e para o Brasil como um todo. Ô João Vitor, nós estamos fazendo agora, tem uma data simbólica, né? 30 anos do Plano Real, plano que realmente foi muito importante para a nossa economia, nós tínhamos uma inflação muito alta e ele conseguiu controlar a inflação. Teve alguma coisa nesse sentido sobre Plano Real? Teve sim. Inclusive, uma das partes que a gente teve que fazer lá em São Paulo era um caso relacionado ao Plano Real. Lá a gente tinha não só que entender como o Plano Real foi estabelecido, então a questão da unidade real de valor, da paridade da moeda, da desindexação da economia, mas também imaginar dois cenários, um cenário com e sem o Plano Real. Como um empresário que cuida de um supermercado, por exemplo, lidaria em ambos os cenários. Então ali a gente teve que criar um plano para um supermercado, lidar em um cenário com o Plano Real e sem o Plano Real, calculando, por exemplo, quais investimentos seriam melhores, quais tipos de pagamento ao fornecedor valeriam mais a pena, se seria pagar a prazo, se seria realmente pagar à vista, se compensaria mais alugar um galpão para manter o estoque ou compensaria mais comprar. Então, tudo isso que é aquilo que o empresário tem que, na prática, levar em consideração quando ele analisa um cenário de hiperinflação como a gente vivia, a gente teve que entender para resolver qual que seria a aplicação prática daquela economia que a gente tanto estuda. E na época vocês trabalharam com inflação de quantos por cento? Eu acho que a gente estava trabalhando com inflação de 70% ao mês ali no cenário de hiperinflação. A gente trabalhou com IPCA ali de 1.200% ao ano em alguns anos. Então, foi realmente uma inflação muito grande. Eu não vivi essa época, mas imagino que muitos tenham vivido. Eu vivi. E realmente... É horrível. Foi muito difícil. Inclusive, uma das tarefas era colocar qual que eram os custos para a economia dessa inflação. Então, quais prejuízos a sociedade tinha a partir disso e realmente tentar entender como é que o cidadão era afetado. Nessa fase brasileira, qual é a premiação que vocês têm se classificando dessa forma tão importante que é o seu caso? Então, a premiação que a gente tem é a honra de representar o Brasil na Internacional de Economia. Historicamente, a gente tem alguns benefícios se classificando nessa fase. Um exemplo dos benefícios que a gente tem é que grande parte das faculdades aqui no Brasil e nos Estados Unidos já aceitam esse tipo de honra como um método de entrada. Então, para estudantes como eu, que planejam fazer faculdade nos Estados Unidos, participar de um processo como esse, representar o Brasil numa Olimpíada Mundial, é essencial, principalmente para a minha entrada na faculdade. Mas se a gente for trazer para o cenário brasileiro, faculdades como a Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, que é uma excelente faculdade de economia, também aceitam estudantes, inclusive com 100% de bolsa, que são medalhistas dessa Olimpíada. Então, os medalhistas de ouro do ano passado, 2 deles adentraram a GV com 100% de bolsa. João Vitor, agora dia 22 de julho, lá para a China. Como é que está a expectativa? As expectativas estão altas. O Brasil está buscando o Penta, então ele é tetracampeão mundial nessa Olimpíada de Economia. É historicamente o país que foi melhor representado na Olimpíada e a gente tem que manter as expectativas, buscar o Penta, estamos treinando bastante, já se preparando para conseguir representar muito bem o Brasil. Você já tem um número de participantes que vocês vão enfrentar? Eu não tenho o número exato, mas está ali na expectativa de 70 outros países que contaram com seletivas tão grandes quanto a brasileira. Então, se a gente pega o número geral, foi muita gente inscrita. Ou seja, vocês vão disputar com 70 países. Isso, mais ou menos. E o país que vencer? Então, o país que vencer, ele vai trazer a honra de realmente ser o país que vai estar sendo mais renomado em economia no mundo, pelo menos pelos estudantes. Então, é uma Olimpíada muito renomada, a gente tem diversos países participando, o Canadá sempre vai muito bem, a Rússia, os Estados Unidos são todos muito fortes. E ano passado o Brasil venceu, então o pessoal pôde trazer essa honra para casa, a gente teve toda uma repercussão, saiu no Jornal Nacional, o pessoal conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e tem tudo isso que é realmente mostrar que o Brasil realmente está muito bem preparado. E eu acho que a imagem de trazer isso para o cenário internacional, ainda mais considerando a situação que a gente vive, que a economia do Brasil sempre está ali meio... como que eu posso dizer, sempre cheio, inflação é algo que a gente já conhece, sempre tem aquela instabilidade, mas trazer e mostrar que no nosso país a gente também tem pessoas que entendem de economia, estudantes que realmente querem
buscar a mudança, eu acho que isso é muito interessante e é isso que eu mais busco. Quando você analisa a economia brasileira hoje, qual que é o principal problema que você vê? Então, a gente tem alguns problemas principais na economia brasileira hoje, pelo menos quando eu analiso. É lógico que eu não sou nenhum expert ainda, mas pretendo ser. Um dos principais problemas é a instabilidade, que é gerada principalmente pela política. Então, a gente tem as questões do Banco Central, que a gente tem os diretores do Copom muito divergentes em relação à taxa de juros. Isso não é bom para atrair investimentos. A taxa de juros está alta hoje? Precisaria reduzir? Então, a taxa de juros está alta no momento porque a gente tem um cenário hiperinflacionário que a gente chegou por conta principalmente da pandemia. Então, o Copom aumentar a taxa de juros foi necessário. A questão é, todos os diretores do Copom hoje concordam que você precisa de uma redução. Mas o que acontece é que alguns acham que a redução tem que ser muito brusca. Então, a gente teve a discussão entre 0,5% ou 0,25%. Eles acabaram decidindo por 0,5%. Acabaram pela mais conservadora. Isso. Eu acredito, não sou nenhum expert, todos eles sabem muito mais, que foi a decisão correta. Mas a questão é que não é só isso que está trazendo instabilidade. A taxa de juros está alta porque ela precisa estar alta. Mas nós não estamos com a inflação em queda? A inflação está em queda, mas não tanto assim. A gente tem que entender que a taxa de juros ela representa uma meta de inflação que a gente tem que conseguir enquanto Brasil e enquanto Banco Central. Então, se a gente derruba a taxa de juros de forma muito brusca e muito rápida, acaba que os efeitos controversos disso podem ser muito grandes. Então, o aumento da inflação, uma volta do aumento, pode ser um grande problema. Agora, por exemplo, como é que a gente pode avaliar o Brasil hoje? Alguns pontos que é importante a gente perceber. Nós estamos com uma taxa de desemprego ainda alta, mas reduziu. A inflação está reduzindo devagar, mas está reduzindo. Mas quando a gente chega aqui na ponta, as pessoas vão fazer a compra, por exemplo, de frutas, de verduras, produtos do supermercado que abastecem a mesa do brasileiro. Eles sentem isso lá no bolso, não é? O que fazer para melhorar essa vida de quem está lá na ponta? Então, eu acho que primeiro tem que ser uma política de longo prazo. Então, quando a gente está falando de inflação, o aumento da taxa de juros, teoricamente, vai diminuir a inflação agora, porque vai diminuir a quantidade que as pessoas estão comprando, diminuir a demanda, e teoricamente também vai aumentar o desemprego. Então, se a taxa de juros está alta, isso é para conter essa inflação que está chegando na população. Uma das políticas que pode ser interessante para conter a inflação de longo prazo é justamente lidar com toda essa questão do cenário que a gente tem um déficit muito grande no teto de gastos do governo, por exemplo. Então, o governo gastando demais, mesmo que necessário para políticas assistencialistas e etc., pode ser um problema que gera inflação, sim, no cenário atual. Então, ter um cuidado um pouco melhor com os gastos, manter dentro do teto, pode ser uma política que vai ser interessante nesse aspecto. João Vitor, você tem quantos anos? Tenho 17. 17 anos, já conhece tanto de economia assim. Primeiro, parabéns, né? É um privilégio a gente ter um goiano numa situação como essa tão importante, né? Você, por exemplo, você está em qual ano você falou? Estou no terceiro ano do ensino médio. Está no terceiro ano do ensino médio. E a partir de agora? Então, terminando. A partir de agora eu tenho alguns planos. Então, como eu disse antes, meu primeiro plano é fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, eu já estou participando do processo de aplicação para faculdades do exterior, onde eu almejo bolsas também. Já fiz o vestibular americano, consegui uma nota que foi satisfatória para minha entrada na faculdade. Qual faculdade? Hoje, a faculdade que eu mais tenho interesse em entrar é a Universidade da Pensilvânia, Wharton Business School, e é conhecida como a melhor faculdade de negócios do mundo, onde nomes como Elon Musk e Trump estudaram, por exemplo. E você já garantiu essa vaga? Não. O que falta? Então, é um processo um pouco complicado. Eu só posso aplicar para entrar na faculdade ao fim do meu terceiro ano. Então, agora em novembro, dezembro, eu vou estar aplicando. E para passar na faculdade, você precisa de 3 coisas diferentes. Primeiro, um acadêmico. Então, você precisa de uma nota escolar, então, um histórico escolar muito bem renomado. Então, você tem que ter notas acima de 9,5, por exemplo, na média, dependendo do nível da faculdade que você busca. A Universidade da Pensilvânia é uma delas. Uma nota muito alta no Enem americano, vamos dizer assim, que é o SAT. Então, você tem que ter uma nota ali entre os 1% melhores dos aqueles que fazem o teste, por exemplo. Acertar uns 95% da prova. E também tem que ter extracurriculares, ou seja, coisas que você faz além da escola, como, por exemplo, as Olimpíadas que você participa, que te dão honras, que também estão dentro do processo seletivo, projetos que você participa, entre outros. E também você tem que ter algumas redações muito bem escritas, mostrando quem você é, não só como aluno, mas como pessoa. Então é um processo bem holístico, é um processo bem complicado,
mas eu estou fazendo de tudo para que no final das contas eu consiga atingir o meu objetivo. Tá certo, olha, estamos torcendo por vocês, né? Por você, também por todos os outros 5 brasileiros, para o Frederico Schmaltz, que ele não pôde comparecer, a gente ia fazer uma entrevista com vocês dois. Olha, sucesso, e eu espero trazê-lo de volta com o prêmio que vocês vão receber lá. Eu tenho certeza que vocês vão realmente ser campeões lá na Olimpíada Mundial de Economia na China, no dia 22 de julho deste ano, mês que vem. João Vitor de Castro, obrigado. Um bom dia para você. Muito obrigado, bom dia. Parabéns. Muito obrigado. Olha, vamos continuando aqui. Ontem, na sessão ordinária, na quarta-feira, aqui na Assembleia, como de costume, ocorreu essa sessão que a gente fala para você com os deputados da Assembleia Legislativa. Entre as pautas, o deputado estadual Amaury Ribeiro pediu uma lei para impedir a proliferação dos chamados Deep Nudes, que são imagens de nudez de crianças criadas por inteligência artificial e também de adultos. Também tivemos a aprovação da criação da carteira digital e do Plano Estadual de Cultura. A reportagem que você vai ver agora é da Monalisa Carneiro. Deputados marcaram presença na segunda sessão ordinária da semana. Durante a apresentação de matérias, o deputado Amaury Ribeiro enviou à mesa diretora proposta que proíbe no estado de Goiás o uso de aplicativos de inteligência artificial que cria Deep Nudes. O projeto tem por interesse tentar inibir bandidos a utilizarem a tecnologia para propagar pornografia infantil. O deputado Carlos Cabral fez uso do pequeno expediente para divulgar a absolvição do ex-deputado estadual Vinícius Cirqueira, que teve o seu mandato cassado em 2021, além de ter perdido seus direitos políticos. Anos depois dessa decisão, a mesma justiça acabou absolvendo o Vinícius por reconhecer que não tinha nenhuma prova com relação à apropriação desses recursos. E aqui o meu reconhecimento, a sua trajetória, o seu trabalho e a injustiça que foi cometida contra ele. Na ordem do dia, deputados aprovaram em definitivo proposta de Wilde Cambão, que institui a carteira de vacinação digital unificada no estado de Goiás. O digital vai facilitar muitos pacientes no controle e o estado também de poder controlar e poder ter uma resposta mais rápida daquelas pessoas que não vacinaram ainda. Proposta do governo que cria o Plano Estadual de Cultura também recebeu aval definitivo nesta tarde. É um plano que tem na sua plenitude o objetivo de ajudar, de incorporar cada vez mais, melhorar as atividades culturais em Goiás e assim nós haveremos de ter a cultura mais valorizada aqui no nosso estado de Goiás. Os deputados Thales Barreto, Lineu Olímpio e Wagner Neto repercutiram a audiência pública que vai acontecer na próxima quinta-feira, com o objetivo de debater sobre as microrregiões de saneamento básico no estado de Goiás. Começar a botar esse debate em prática, sentir qual o sentimento de alguns municípios, para que a gente possa tomar a melhor decisão em relação a isso. Vai proporcionar nós estarmos aqui, o parlamento, os prefeitos, o Estado e também empresas e ambientalistas, discutindo a melhor maneira que nós temos para achar uma solução dentro dessa audiência pública. É um problema que nós sabemos da importância dele para ser solucionado, porém está muito distante da realidade de muitos municípios goianos, acontecendo até um colapso financeiro que não tem a condição para poder fazer esse transporte à destinação correta na data prevista. Vamos falar de futebol porque o final de semana promete jogos duros para os times goianos na Série A e também na Série B, tá certo? E quem vai falar disso é o Hugo Duarte, que está aqui com a gente todos os dias. Bom dia, Hugo. Bom dia, tá tudo bem? Tudo ótimo. Agora melhor ainda ao seu lado. Muito bem, parabéns. Vamos começar por sábado. Sábado, quem 21 que joga horas. Sábado? 21 horas no Maracanã, Atlético Clube Goianiense e Fluminense. Fluminense tomou a ataca do Botafogo. 9 da noite? É para acabar, né? Televisão, né? Horário muito ruim. Sábado, 21 horas, eu estarei dormindo nesse horário, porque eu durmo cedo, mas na torcida para que o Atlético vença. O Fluminense perdeu para o Botafogo, o Atlético empatou com o Corinthians, o Fluminense tem que vencer. E o Atlético também, né? Os dois, mas só um vai vencer. Ou empatar, né? Você está apostando em quê? Olha, torcendo para o Atlético, mas eu acho que taca, o Fluminense bate. Né? Se a gente olha o histórico do Atlético, não dá para pensar outra coisa, né? E o Fluminense precisa reagir também, né? Porque ele tem apenas 6 pontos
Ele está fora da zona de rebaixamento. Se ele não ganhar, ele corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Rapaz, eu fico pensando aqui, e quando a gente fala isso, tem muita gente, mas vocês estão muito pessimistas. Não, foram 8 rodadas, uma vitória. Eu costumo dizer realista, não pessimista. Realista. É realista. A gente avalia de acordo com os números. Quem tem que resolver o problema e sair dessa situação é o Atlético, não é o Jorge Levar, não é o Hugo, é o Atlético. A realidade hoje está horrorosa para o Atlético. Agora, como que ele reverte? Vencendo os jogos. Hugo, uma coisa que me intriga, por exemplo, quando a gente olha o Atlético, esse talvez tenha sido o ano que ele mais fez investimentos no time. Salários, jogadores, técnico, para enfrentar uma Série A, né? Que ele estava na Série B o ano passado. Mas não resolveu. Ou você acha que isso é passageiro? Pode ajeitar as coisas? Pode ajeitar. O problema é que o Atlético fez um campeonato goiano que estraçalhou todo mundo, né? Não tinha adversários, tinha vítimas. Então entrou no Campeonato Brasileiro que não vai jogar contra o Iporá, não vai jogar contra o Goianésia, diferente. E se você começa mal o campeonato e não reage até a 5ª, 6ª, 7ª rodada, que é o caso do Atlético, a coisa só vai piorando. Então o Atlético agora no jogo com o Fluminense, o próximo confronto depois do Fluminense é o Criciúma. Tem que vencer, né? Tem que vencer. Então hoje a situação do Atlético é empatar fora, se não der conta de ganhar, e ganhar em casa. Ou de Criciúma, ou de Corinthians, de São Paulo, ele tem que ganhar. Antes ele poderia escolher, vou jogar, bater nos meus times, que ele se diz do campeonato. Para mim, o campeonato do Atlético é o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, é todo mundo. Sim. Mas coloca aquelas equipes medianas, meia boca, que ele tem que bater. Para mim, ele tem que bater. Se ele não quiser cair, ele tem que bater no Flamengo, ele tem que bater no Corinthians, tem que bater no São Paulo. Não tem que escolher adversário, ele tem que vencer. É claro que a gente sempre fala assim, o primeiro e segundo turno, que na verdade não existe na prática, mas nós estamos na metade do primeiro turno. São 38 rodadas, 8 já foram embora. Já foi embora. E o que tá. E você não consegue sair dessas. Quando você fica 8, 10 rodadas na zona de rebaixamento, no Campeonato Brasileiro da Série A, eu já fiz o estudo. 90% você não consegue sair dessa zona. Por isso que eu chamo de areia movediça. E você sabe por quê também? Quando é ponto corrido, você vai acumulando pontos negativos. Por exemplo, você acumula gols levados. Porque o primeiro critério de desempate, vitória, você não ganha. Segundo critério de desempate, empate, derrota, aquela coisa toda. E saldo de gols. Se você não ganha, o saldo de gols vai para onde? Vai. Você está praticamente enrolado. Então, Jorge Levar, é uma situação, quando eu chamo de areia movediça, às vezes tem situação que você ganha um jogo e ainda piora a situação. Você ganha e não resolve nada, piorou, fez piorar. O empate foi do Atlético um exemplo. Sim, o empate contra o Corinthians, para o Corinthians, não foi pior do que o Atlético. O Atlético foi horroroso aquele empate, mesmo estando perdendo 2-0. O Corinthians melhorou na tabela. O Corinthians melhorou com ponto, o Atlético piorou, não mexeu em nada. E se ele apanhar, tomar uma ataca do Fluminense, eu não acredito que o Atlético dê conta de sair. Hoje eu estou criticando horários de jogo, né? Fluminense e Atlético, sábado, 9 horas da noite. Agora, domingo, vão jogar o Botafogo, lá de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, contra o Vila Nova, às 11 horas da manhã. Teve um jogo do Vila há 2 anos atrás, com o Botafogo. Às 11 horas da manhã, o Vila bateu por 1-0. No campeonato, há 2 anos atrás, campeonato 2022. O Vila bateu 1-0 no Botafogo. É um horário muito ruim, mas tem um detalhe. Se esse horário não tiver aquele sol que nós conhecemos, é maravilhoso, sabia, Jorge? Por quê? Porque a pessoa no domingo, às 11 horas, o que você faz dia de domingo? Você tem um almoço com a família. Então, se você vai no futebol às 11 horas, quando sai às 13, acaba praticamente 12h40 e tal, você está livre o domingo. Aí, às vezes, você fica o domingo todo, às 5 horas, você tem que ir para o estádio. Já acabou o seu domingo, porque 5 às 7, né? Na segunda-feira você tem que ir para o batente. Eu sou a favor desse horário. Não que esteja aquele sol de rachar. Aí é difícil. Mas se o tempo estiver nublado... Você falou para o torcedor. Agora para o jogador. Não. Também? Ele treina das 8 da manhã no campo, vai às vezes até às 11. Hoje não. Hoje treina das 8 às 8h30 só, né? Antigamente treinava, o treino era às 8 e até meio-dia treinando. Eu, por exemplo, ficava batendo falta com os Zico lá até 1h da tarde. Então, hoje o cara não treina mais, tem esse detalhe. Mas ele tem esse costume de estar no campo na parte da manhã, 10 horas. Eu acho que ele sente um pouquinho, mas não tanto. Você falou um negócio, eu lembrei, eu estava assistindo um jogo da Seleção Brasileira e o narrador estava dizendo o seguinte, teve uma falta, né? E aí foi bater lá,
mais de 4 anos, você falou de falta com o Zico, lembrei disso, mais de 4 anos que a seleção brasileira não marca um gol de falta. Não tem batedor. Não treina? Não tem. Não treina e não tem o batedor. O batedor, quem é o batedor de falta hoje da seleção brasileira? Você sabe? E o que bate não treina. O que bate falta não treina. Porque eles não deixam treinar? Tem eu costumo falar para o torcedor entender, um sutiã, chama-se secar. Aquilo quando o jogador tira a camisa, você já viu aquilo? Já. Aquilo ali fala, olha, você não pode correr, você não pode passar, porque no carro é 80, né, quilômetros. Depende. Depende. Porque do centro de Goiânia é 40. Não, na rodovia. 80, né? 80, 100, não sei. 80. Lá fala para o jogador, você não pode correr mais do que 10 quilômetros. Você só pode correr 9 quilômetros. Você não pode treinar, a musculatura vai arrebentar. Então o jogador hoje parou de treinar porque ele não pode. Você não vê eles poupando os jogadores? Vou poupar? O cara começa o campeonato, treina um mês, começa o campeonato, eles querem poupar o jogador. Que não jogou nem 5 partidas. Isso é moda, treinadores ainda que são estudiosos só apenas no livro e não na prática. Botafogo e Vila Nova, quem vence? Vila. O Vila? Vila. Por que você mudou? Você está com essa opinião, não é que você mudou? Não, eu estou com essa opinião porque o Kinder Ovo surpreende. Quando você acha que ele vai apanhar, ele surpreende. O jogo contra a Chapecoense, o Elias está aqui, lembra? Todo mundo falou que a Chapecoense ia estraçalhar o Vila. E eu falei, não, o Vila não perde para a Chapecoense. Mas por quê? Porque todo mundo está achando que ele perde, ele não perde. Quando todo mundo aposta as fichas e acha que ele ganha, ele toma ataca. Todo mundo achando que o Botafogo vence. O Vila não perde, Jorge Amaro. Não vou dizer, o Vila ganha ou empata, é um bom resultado. Mas não perde. Não, ele não vai perder para esse Botafogo. Fora de casa é um bom resultado. Eu estou acreditando no Vila. Agora no domingo, 6h30 da tarde, aquele jogo que você falou que você perde no domingo, né? Goiás e Coritiba na Serrinha. Aí, meu querido, taca no Coritiba. Aonde que o Goiás vai jogar com ele? Você quer qual o nome? O verdadeiro ou... Não, o fictício. Na Surrinha? Surrinha. Porque eles que dizem, porque o Goiás esse ano está batendo em todo mundo. Mas antes apanhava de todo mundo na Serrinha, que estava colocando o nome de Surrinha. Eu não concordo. Então você acha que o Goiás vence? 3-0, Goiás ali ataca, ali dentro da Curitiba. Por que você está tão realista assim? Porque o Goiás, dentro de casa, tem feito, né? Goleou o Sport no último jogo por 3-0. Curitiba, claro que é tudo equilíbrio. Eu estou dizendo assim porque o Goiás em casa tem jogado bem. Então eu acredito uma boa vitória diante do Curitiba. Então a gente torce para o Goiás e torce contra o América. Não, eu só torço para o Goiás, eu não preocupo, eu não vou torcer contra o América. Esse é o mal. Você preocupa às vezes com o vizinho e esquece de você. O Goiás tem que preocupar com ele, o Vila com ele, o Atlético com ele. Faz a sua parte, você não depende. Sabe de onde, quando você espera muito de alguém, o que acontece? Às vezes não se concretiza. Não, sim. Então você tem que fazer a sua parte. Se você depender de outro clube vencer para te ajudar, nunca acontece. O América bate seu adversário. Você falou certo, o Goiás só depende dele. Ele está na segunda, está entre os 4. Se ele mantiver. Ele não precisa de ninguém. É aquilo que você falou, não precisa ser campeão da Série B, né? Não, precisa. Aliás, precisa. Ele precisa Copa ser, do Brasil. ou campeão da Copa do Brasil, né? Porque o ano que vem o Goiás não está na Copa do Brasil. Então é importante ser campeão da Série B para garantir vaga na Copa do Brasil, ou campeão da Copa do Brasil. Ou campeão da Copa do Brasil esse ano, porque o Goiás precisa. Mas o objetivo é subir, né? Se não der certo ser campeão para ir para a Copa do Brasil, o importante é o Goiás voltar para a Série A, porque é clube de Série A. Hoje o time é Série B. Olha, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o que vai acontecer? O Alego Esporte, com a apresentação de Túlio Isaac. Hoje a Daniela sentiu o tornozelo, está fora. O Túlio Isaac na apresentação, o Hugo Duarte, Lucas Nogueira, todos no Alego Esporte às 11 horas, aguarda por você. Grande programa, só tem fera no Alego Esportes. Obrigado, viu, mais uma vez. Sempre à disposição. Grande abraço. Um abraço para você. Vamos falar de almoço cultural. A cantora Janaína Monteiro apresentou-se ontem aqui na Assembleia no já tradicional almoço cultural promovido pela Seção Adjunta de Atividades Culturais aqui da casa. Quem acompanhou foi a repórter Daniela Mello, que conta os detalhes desse evento. O perfume que roubam retira e as vi para ver os meus olhos, teus sonhos, onde anda seus olhos. O amor está no ar.
O almoço cultural desta quarta-feira foi no clima do Dia dos Namorados. O evento, que acontece semanalmente no terceiro andar da Assembleia Legislativa, contou com a participação da cantora Elaine Máximo. Nascida em Itaberaí, Elaine iniciou sua vida nos palcos aos 12 anos de idade, na cidade de Taquaral de Goiás, onde passou a infância. Sua formação musical inclui ritmos de sertanejo, pop rock e música popular brasileira. Fiquei super feliz com o convite, principalmente nessa data, né? Digamos que a gente vai fazer aqui o esquenta, Dia dos Namorados, já vamos começar a deixar o pessoal assim com um coraçãozinho quentinho, né? Desde agora, cantar uma música romântica, para que quando eles chegarem em casa eles estejam já empolgados e façam bonito hoje. A deputada Rosângela Rezende, que estava passando pelo local, aproveitou para apreciar a apresentação. Vim aqui com meu esposo Beto, e aí que a gente viu o tanto que está ornamentado direitinho para o Dia dos Namorados. Como disse a cantora Eliane Máximo, músicas para a gente se inspirar hoje no Dia dos Namorados. Aí a decoração, olha o capricho, gente. Então, parabéns à Diretoria da Cultura e todas as pessoas envolvidas nesse trabalho maravilhoso. Saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Gente, nós vamos agora ao vivo ao plenário aqui da Assembleia Legislativa, onde está a repórter Mona Lisa Carneiro, porque ela acompanhou a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e daqui a pouquinho vai começar mais uma sessão ordinária. Mona Lisa Carneiro, bom dia para você. Oi, Gerdevar, bom dia para você também, para todos que estão nos acompanhando. Olha só, já estou aqui no plenário Iris Rezende, onde daqui a alguns minutinhos vai começar a última sessão ordinária da semana. Ao meu lado está o deputado Wagner Camargo Neto, que vai realizar hoje aqui na Assembleia, às 2h30 da tarde, uma importante audiência pública. Vou deixar o deputado aqui explicar. Bom dia, eu fico feliz de poder participar aqui e reforçar o convite a todos os telespectadores da TV Alego. Hoje, a partir das 14h30, estaremos realizando aqui no Auditório 2 da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás uma audiência pública que vai tratar sobre a destinação, né, dos resíduos sólidos do Estado de Goiás, uma vez que temos aí uma lei federal que determina que a partir de agora, do mês de agosto desse corrente ano, os municípios com até 50 mil habitantes têm que fazer essa destinação correta. Nós sabemos que isso é muito importante para o meio ambiente, somos totalmente defensor dessa matéria, porém hoje a estrutura que os municípios têm e o Estado de Goiás apresenta é insuficiente para a gente conseguir cumprir esse prazo. Então estaremos aqui escutando aí dezenas de prefeitos, da mesma forma com a participação da secretária estadual de Meio Ambiente, também do presidente, do secretário também de Infraestrutura do Estado de Goiás e a participação dos deputados, que eu vejo que é de suma importância. Há um projeto em tramitação de minha autoria para poder prorrogar esse prazo e a gente poder buscar um texto onde a gente vai ter a constitucionalidade e também a gente vai buscar a solução desse problema de forma conjunta para a gente poder avançar nesse tema tão importante. Deputado, ontem vocês estavam falando aqui que talvez viria também um representante do governo federal. A gente pode contar com esse representante? Ficou a cargo da deputada Bia de Lima, que vai vir um representante da Secretaria Nacional do Meio Ambiente. Ela nos confirmou na sessão de ontem e a gente acredita que terá sim a participação e é de suma importância isso também. É de grande importância que nós buscamos a alternativa para a solução, porque esse problema é um problema que nós temos que ter investimentos, nós temos que buscar aí parcerias para solucioná-lo. E o Estado de Goiás precisa avançar nesse tema e a gente fica muito feliz com a participação também do governo federal. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Vou deixar o senhor marcar a presença, já temos 16 deputados com a presença marcada aqui para essa sessão de hoje. A gente que agradece aí, esperamos vocês participando conosco aqui nessa grandiosa audiência pública. Obrigada.
Bom, daqui a alguns segundos a sessão ordinária desta quinta-feira já vai se iniciar. Até o momento nós já temos 16 parlamentares que já marcaram presença. Lembrando que às quintas-feiras as sessões ordinárias acontecem de forma híbrida, ou seja, os deputados podem participar tanto de forma online como também de forma presencial. Jordevar, é com você. Mona Lisa, obrigado pelas suas informações, mostrando ao vivo, né? Já daqui a pouquinho começa a sessão ordinária aqui na Assembleia. A Mona Lisa trazendo todas as informações para a gente. Mas ainda dá tempo da gente trazer mais uma matéria falando do primeiro encontro de empreendedores sociais e voluntários de Goiás, organizado pelo deputado Virmontes Cruvinel. Foi um evento marcante que reuniu muitas pessoas no auditório Carlos Vieira. A solenidade aconteceu e contou com 2 palestras e uma cerimônia especial. Você vai ver agora os detalhes na reportagem da Michele Moura. O primeiro encontro dos empreendedores sociais e voluntários de Goiás, promovido pelo presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e das Cidades Inteligentes, deputado Virmontes Cruvinel, foi um marco significativo que reuniu dezenas de pessoas no auditório Carlos Vieira. O evento contou com 2 palestras que lançaram luz sobre a importância do empreendedorismo social e o papel vital que os voluntários desempenham em nossa sociedade. A gente ajuda outras organizações a conseguirem doações, conseguir recurso como incentivos fiscais, diversas fontes. Então a minha palestra vai ser um pouquinho sobre isso, falando sobre captação de recurso, mas a gente vai dar um passo atrás. A gente vai falar do que a gente precisa ter antes de começar a pensar em ir atrás de doações. É só um começo de um grande trabalho que a gente pode fazer em conjunto aí a várias mãos, Sistema OCB, outros S's, a Assembleia, o apoio dos deputados, né, do poder público municipal, que está muito próximo aqui, então eu acho que a gente só soma forças. O empreendedorismo social tem como objetivo produzir bens e serviços que beneficiem a sociedade local, como foco nos problemas sociais e na sociedade. Saúde, moradia, assistência social, em vários temas, né, da sociedade, e eles buscam soluções que apoiam também o primeiro setor e o segundo setor, que são as empresas e os órgãos públicos. Logo após as palestras, uma cerimônia especial foi realizada para homenagear 120 personalidades. Um reconhecimento do seu trabalho incansável e contribuições significativas para a sociedade. Faz com que a gente reconheça que o nosso trabalho está sendo valorizado, né? Então que o impacto que a nossa ONG está causando na sociedade está sendo extremamente valorizado. Esse reconhecimento para mim é assim, de coração, é ter visto que realmente o trabalho vale a pena, né? E também como incentivo para outras pessoas. O deputado Virmontes Cruvinel destacou a importância de promover e incentivar essas pessoas. Incentivar esse trabalho do empreendedorismo que tem a parte de responsabilidade social. Então, nós fizemos aqui 2 momentos, um momento de capacitação com palestras, falando algumas dicas estratégicas para quem está fazendo um trabalho voluntário e empresas que podem ajudar o setor e, além disso, reconhecendo entidades e parceiros que fazem já trabalhos importantes e empresas que têm essa preocupação. Então, além das palestras e formação, um momento de reconhecimento pelo poder público através da Assembleia. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. O nosso programa Agora Goiás vai voltar nessa sexta-feira, ao vivo, às 9 da manhã, aqui da TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. Um abraço para você e até amanhã.